Neste pedaço nós temos o subsistema de testes, onde ele trabalha de forma parecida com o Singleton e o Factory, e de que forma ele foi desenvolvido esse subsistema de testes. A interface Factory, ela define quais métodos serão acessíveis ao externo, ao, do, ao meio externo ao subsistema, do meio externo ao subsistema, que no caso é apenas um método chamado criar testes, onde vai devolver uma lista de testes disponíveis para serem realizados. E a classe Testes Factory, ela implementa essa interface e além desse método criar testes, ela vai ter o modelo Singleton de programação, não exatamente igual, mas de uma forma muito parecida, onde a gente vai ter o getInstance, que vai devolver um objeto da classe TestesFactory sobre a interface Factory, e a gente vai ter um método construtor privado, por isso esse sinal de menos aqui, que define o método construtor como privado. A classe TestesFactory, ela vai trabalhar gerando classes, objetos do tipo teste. Porém, a classe do tipo teste, ela é abstrata e tem o método realizar teste como abstrato. Porque nós temos testes específicos para serem realizados. Por exemplo, o teste de falha de envio vai ser uma classe. O teste de ruído vai ser uma classe. Caso a gente não queira realizar teste algum, a gente também tem uma classe chamada sem teste. Apesar da forma, assim, do contexto não fazer muito sentido que não tem um teste, mas para simplificar, na programação, definiu-se a classe sem teste, onde o método realizar teste faz simplesmente nada. E aí a gente tem esses três tipos de teste, por enquanto determinados, podem ser acrescentados outros. E a classe TestesFactory, ela vai criar um objeto de cada tipo de classe. No caso do ruído, vão ser criados vários objetos com probabilidades de erro, por exemplo, 5% de acontecer o erro sobre a string. Aí ele vai ter a chance de acontecer 5% de forma aleatória, ele vai gerar um ruído. Então, o de falha de envio vai ser criado um objeto, o de ruído vão ser criados vários objetos, um com 5% de probabilidade, outro com 10%, 15% e assim por diante. E aí a classe TestesFactory, o objeto TestesFactory vai devolver a lista de objetos gerados do teste. Esse aqui é o subsistema de escrita.